Glossário de desenho. Letra P. Padrão. É o princípio estrutural da linguagem plástica definido pela combinação de elementos que se repetem de modo recorrente e regular. Percepção visual. A percepção visual debruça-se sobre as condicionantes biopsicológicas presentes perante o que é percebido visualmente. O seu estudo permite apontar procedimentos que tornam a expressão gráfica mais eficaz ou competente. É o produto final da visão, consistindo na habilidade de detectar a luz e interpretar as consequências do estímulo luminoso, do ponto de vista estético e lógico. Na estética, entende-se por percepção visual um conhecimento teórico, descritivo, relacionado à forma e às suas expressões sensoriais. Um tipo de talento, uma característica desenvolvida como uma habilidade de um escultor ou pintor que diferencia os pontos relevantes e não relevantes de sua obra, para que, depois de pronta, numa análise mais detalhada, possa explicar os atributos ali contidos. Perspectiva. A perspectiva cria a ilusão de espaços tridimensionais em superfícies bidimensionais, onde os objetos mais afastados aparentam ser menores do que os mais próximos do observador. A perspectiva central linear foi descrita por Brunelleschi, na qual existe um ponto de convergência central chamado ponto de fuga. Plano e superfície. O conceito de plano é abrangente. Pode ser definido como uma superfície que se estende infinitamente, se pensarmos em termos de geometria descritiva, por exemplo. Diferentes planos numa composição podem criar a ideia de profundidade, como em representações com perspectiva atmosférica. Pontilhismo. Estilo artístico criado por Georges Seurat, que lhe chamou de divisionismo, e que nasce no seguimento do impressionismo. Na teoria de Seurat, as pinceladas do impressionismo tornam-se pontos matematicamente colocados no espaço da tela. À distância, as cores fundem-se, criando tons intermédios e dando definição à imagem. Ao contrário da impressão rápida do impressionismo, os trabalhos de Seurat eram meticulosos e laboriosos, chegando a demorar mais de um ano para terminar algumas telas. Em Os Banhistas, Seurat explorou pela primeira vez a sua técnica pontilhista. No uso das cores, tal como no tema, ele segue a tradição impressionista, utilizando tons puros, trabalhando a saturação através da mistura óptica. As pinceladas de Seurat são estratégicas, matemáticas e consistentes, quase mecânicas. Aqui, diverge da espontaneidade impressionista, atribuindo uma maior definição às linhas de contorno. A forma metódica com que Seurat produziu a obra exacerba a cena serena e quase bucólica da obra, em oposição às cenas mais vibrantes criadas pelos impressionistas. Ponto. O ponto é o elemento mais simples na comunicação visual. Não tem comprimento, altura e largura, ou seja, não tem dimensão. No que concerne às artes visuais e o desenho, quando falamos deste elemento, referimos-nos ao ponto gráfico, isto é, a impressão deixada pelo riscador quando o encostamos ao suporte. O caráter do ponto gráfico pode variar na sua intensidade e na sua escala, dependendo da força e dos materiais aplicados. Vários pontos podem ser agrupados de forma dispersa ou concentrada e organizados de forma regular ou aleatória. Ponto de fuga. É um ponto de convergência nos sistemas de perspectiva linear. São pontos fictícios situados no infinito do campo visual do observador, normalmente sobre o horizonte, e sobre os quais se interceptam retas quando se constrói uma perspectiva com um ou múltiplos pontos de fuga. Princípios estruturais da linguagem plástica. São o conjunto de conceitos que devem ser seguidos para se criarem composições visuais com sentido, que são a proporção, a unidade, o contraste, a repetição, o padrão
a ênfase, o movimento e o equilíbrio. Estes conceitos estão para a comunicação visual, como a gramática e a sintaxe estão para a escrita. São utilizados para dar significado e sentido aos objetos visuais. Procedimentos são o conjunto de ações apoiadas na experiência e no conhecimento técnico através de meios atuantes e outros materiais que promovem a concepção de um objeto visual. Processos de análise. Os processos de análise são definidos à partida como prática de desenho perante referentes, com apontamento das suas características e envolvendo o conceito de análise aplicada à prática de desenho. Por outras palavras, é a forma como decompomos um objeto observado, o referente, e apontamos as suas características, tanto mentalmente como graficamente no desenho. Processos de síntese. Os processos de síntese são definíveis como quaisquer práticas de desenho que envolvam a aplicação de prévios ganhos analíticos e de princípios conceptuais, implicando também os conceitos de conhecimento, capacidade, aplicação e avaliação. Querendo isto dizer que o processo de síntese parte de elementos pré-existentes, como uma imagem, um esboço ou um esquiço, e de conceitos como os presentes na linguagem plástica para intencionalmente produzir um desenho, sendo que tal requer conhecimento. Profundidade pode ser definida como a ilusão da distância ou tridimensionalidade num plano bidimensional ou numa superfície. É um elemento fundamental em todas as artes visuais, pois cria uma forte sensação de realismo. Proporção. Este princípio estrutural da linguagem plástica associa-se à escala e ao equilíbrio, podendo ser usado de variedíssimas formas por artistas plásticos, arquitetos, fotógrafos ou designers. De forma resumida, a proporção descreve as relações de tamanho, localização ou de quantidade de diferentes elementos.